Bem-vindos ao nosso podcast Uma Questão de Mindset, onde vamos abordar temas sobre saúde estética, enfermagem, gestão e mentalidade no negócio. Convidamos-te a entrar na nossa sala e a assistir à nossa conversa. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Uma Questão de Mindset, onde partilhamos ideias e opiniões sobre o universo da beleza, da estética e da saúde estética. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, a Liliana Ribeiro. Bem-vinda, Liliana. É um gosto receber-te aqui neste nosso espaço de conversa aberta e informal. E começo já por te perguntar quem é a Liliana Ribeiro. E como é que tu chegaste, ao universo da saúde estética? Muito bem. Antes de mais, muito obrigada, Adriana e Zita, pelo convite, pela vossa confiança também, por participar aqui neste vosso projeto, sem dúvida alguma, muito interessante. Então, a Liliana, eu tenho 37 anos, sou do Porto, sou mãe há quase 2 anos de uma menina linda, amo animais e sou enfermeira há mais de 15 anos. E dedico-me atualmente à área de enfermagem a nível de coordenação, neste caso de um grupo de clínicas de medicina estética. Atualmente são 5 unidades, nas quais trabalho já há mais de 10 anos. Boa. A nível de como é que eu cheguei aqui, não é? Ou seja, esta segunda Sim. parte da questão da Adriana. A medicina estética, na verdade, ou clínicas de medicina estética, foi por acaso. Ok? Ou seja, não foi propriamente propositado. Eu basicamente iniciei o meu percurso, a nível de enfermagem clínica habitual. Na altura não existia Saúde 24, não é? Se não seria sido o meu início, com toda a certeza. Mas a nível de domicílios, a nível de colheita de sangue, a nível de análises. E gradualmente fui entrando mesmo em unidades privadas, ainda não trabalhava a nível de público. E nessa altura trabalhava só como prestadora de serviços. E como Ok. prestadora de serviços optei por procurar um contrato, fosse na área que fosse, ou seja, sempre abri o meu horizonte, não sendo propriamente só na enfermagem, e procurei aqui uma forma de ter um contrato para me salvaguardar a nível de segurança social, na verdade. Foi por aí que surgiu. Uma colega minha trabalhava como técnica de depilação a laser e de fototerapias, numa cadeia já muito antiga, que não existe no mercado atualmente, que era a Não Mais Pelo, em que comecei a trabalhar um contrato part-time, enquanto simultaneamente fazia também a minha área clínica de nível de prestação de serviços. E, na verdade, ao lugar que eu cheguei hoje, acabou por ser essa experiência e essa a experiência profissional que acabei por ter na Não Mais Pelo, que trabalhava não como enfermeira, mas sim como técnica, ou seja, era enfermeira por acaso, como eu costumo dizer, acabou por me levar até hoje. Isto porquê? Porque em 2014 surge um anúncio pela Clínica de Nutrição do Porto, onde eu trabalho atualmente ainda, que procurava uma enfermeira que se dedicasse à área da depilação a laser. O que há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, não era propriamente habitual nem comum. Foi uma colega minha, na verdade, que foi à entrevista e que não foi selecionada na altura, ou não quis, pronto, ou seja, acho que foi porque não tinha a experiência, na verdade, que eles procuravam, e então comentou-me. Eu fui e foi assim, ou seja, acabou por ser uma situação ponte, algo que eu nunca pensei, acabou por ser uma situação ponte. Essa minha experiência e passagem pela Não Mais Pelo levou-me a entrar em clínicas de depilação laser, inicialmente, clínicas essas que ao longo destes anos foram aumentando, quer em unidades, quer em valências, quer em colaboradores. Começamos duas enfermeiras sem recepcionista, sequer, hoje em dia somos mais de 40, e levou-me até ao lugar 2. Basicamente foi assim o meu início na medicina estética. Foi Mas uma progressão mesmo, gigante, sim. Passarem brutal. duas enfermeiras. E atualmente nessa equipa de 40 eles incorporam também profissionais da área da saúde. É exclusivo a área da saúde ou também tem da área da estética, Não, ou técnicos de seja, estética? o projeto onde eu estou, são dois projetos atualmente, são 4 unidades que se chama Laser Clinic, é uma marca, a Laser Clinic, e Cool Skin. Começando pela Laser Clinic, que na verdade foi aí que tudo começou, trabalhamos desde o início que trabalhamos apenas profissionais da área da saúde, ou seja, todos os tratamentos são executados apenas por enfermeiros, fisioterapeutas e médicos. Com toda a colaboração essencial, cada vez que valorizo mais, da equipa de atendimento, do front office, não é? De toda a equipa de recepção associada. Mas sim, somos apenas profissionais da área da saúde. E Ok, isso. no outro projeto também, em ambos os Sim, projetos? sim, a Pulskin acaba por ser o primeiro projeto. A Laser Clinic surgiu então em 2014. Iniciei eu e uma colega que ainda hoje também colabora connosco, que tudo começou. Isto em 2014, em 2016 surge a segunda unidade.
ainda no Porto, neste caso, em frente ao Hospital São João, ou seja, porque eu sou do Porto, não referi, acho eu, logo isso de início, não, ou seja, mas eu colaboro e sempre estudei e trabalho tudo em nível de Porto e as clínicas também. Então, surgiu então em 2014 a primeira unidade, a segunda unidade ainda no Porto, mas numa localização diferente e completamente estratégica, que é das unidades que corre melhor, que é em frente ao Hospital São João, no Porto, ou seja, uma unidade que fica perto de hospitais, de faculdades, de ginásios, de farmácias, por isso isto corre muito bem, felizmente, pela localização também. E depois, 2018, surge uma unidade num sítio completamente diferente, que é em Ponta Delgada, ou seja, em São Miguel, que foi aqui um dos desafios também. E depois, mais tarde, depois do Covid, em 2021, surge em Braga. E em 2022 surge então este segundo projeto, vou-lhe chamar assim, que é a Cool Skin, que é um projeto premium, baseado na Laser Clinic, ou seja, o objetivo foi juntar aqui o know-how da Laser Clinic a nível de lasers e a nível de medicina estética, porque nós fomos aumentando e a nossa valência a nível de médica e de medicina estética aumentou exponencialmente ao longo destes anos, e foi buscar o know-how então desta área com o know-how da Clínica de Nutrição do Porto, que na verdade é a nossa casa-mãe quando tudo surgiu, associado nomeadamente à criolipólise, ao cool-sculpting, neste caso é a marca com que trabalhamos. Então foi basicamente fazer esta fusão entre a área médica com a área de nutrição associada mais à criolipólise, surgiu a Cool Skin, a Cool da parte do cool-sculpting e o Skin associado mais à parte da medicina estética. Um projeto primo localizado na Foz, no Porto, por quem conhece sabe que tem uma Sim. microcomunidade, e então é para dar resposta a este tipo. Perfeito, olha, e você já tem uma versatilidade de serviços muito grande. Começou com depilação a laser, penso eu, não é? Até pelo nome, mas agora já tem uma panóplia de serviços, certo? Certo, nós dedicamos-nos a diferentes áreas, foi assim que tudo começou e depilação a laser é e será sempre um dos nossos focos e onde nós Claro. nos destacamos muito, sem dúvida alguma, tanto porque trabalhamos com profissionais da área da saúde, quer pelo tipo de equipamentos, pelo tipo de experiência também que temos já no mercado e com o tempo que já temos, mas dedicamos, ou seja, foi gradualmente, nós fomos aumentando as nossas valências. Eu fiz também um Master da Academia Portuguesa de Estética em Medoterapia Facial e Corporal. Na altura, já para isto, ainda só existia a primeira unidade para irmos aumentando o número de valências que tínhamos. Depois iniciou a parte médica, iniciamos nos injetáveis também, na altura muito injetáveis ainda, hoje em dia já cada vez mais tecnologia. E temos a sorte também de trabalhar em clínicas que têm uma capacidade financeira de investir em tecnologia, em muita tecnologia, então que nos dá aqui margem, enquanto profissionais, a conseguir ter uma panóplia de protocolos muito grande e dar resposta a diferentes valências, quer diferentes problemáticas, neste caso, faciais e corporais, e conseguir aqui fazer diferentes protocolos para dar resposta quer a diferentes problemáticas, quer a diferentes tipos de clientes, quer a diferentes tipos de necessidades financeiras, de tempo, a todos os níveis, não é? Quando há algum tipo de limitação física, limitação financeira, isto também é importante ter a noção, não é? Que as respostas consigam ser abrangentes. Perfeito. Por isso, sim. Oh, Liliana, e neste momento, que papéis é que tu estás a ter dentro destas tarefas todas, que imagino que sejam muitas? Quais são os teus papéis dentro destes espaços, destas marcas? Bom, o meu papel acaba por passar por tudo, não é? Na verdade, eu já passei por tudo e continuo a passar por tudo, mas na verdade eu iniciei como enfermeira para executar tratamentos. Na altura ainda a dar apoio a nível de recepção também, ou seja, passei já por esses papéis e continuo a passar sempre que necessário, a dar formação também nessas áreas, mas ao longo do tempo, quando as unidades foram aumentando em número também, houve uma necessidade também de cada vez mais haver alguém como responsável, alguém que ajudasse na gestão de estoques, na gestão de pessoas, na parte de recursos humanos, na seleção, na formação, na integração, nas encomendas, na passagem de informação para a direção, ou seja, na verdade, a todos os níveis que implica a gestão. Daí eu ter Claro. procurado também formação nessa área, foi algum desafio muito grande para mim, foi porque, para além de algumas formações que fui tirando, fiz a pós-graduação em enfermagem avançada, o Master em mesoterapia, como vos comentei, outros tipos de formações ao longo do tempo, até mesmo a nível de dar formação, não é? O CAP, que agora já é diferente, mas É, que é CTP. importante para poder dar formação, porque Sim. ajuda muito a nível de comunicação e a dar a formação inicial sempre a cada colaborador que entra nos projetos aos quais eu pertenço. E o meu maior desafio foi em 2018, enquanto abria a unidade de Ponta Delgada, que já era à distância, já era difícil por si só, mas queria muito o desafio de fazer um mestrado. E nesse caso optei por fazer o meu mestrado em Economia e Gestão de Serviços de Saúde na Faculdade de Economia do Porto.
que foi, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios, enquanto desempenhava tudo o resto. Mas isto para quê? Para ter conhecimento também, ajudar-me também a nível de conhecimento para conseguir desempenhar as funções às quais me fui propondo e que se foram desenrolando ao longo do tempo. É Perfeito interessante mesmo. porque tu começas nesta área da estética muito antes de sequer se falar sobre isto. Ou Sem dúvida. seja, tu Logo em começas. concorrência, Adriana, quase. Tu, Mesmo 2014 não era nada do que é sim, hoje, sem pois dúvida. Eu não. comecei em 2011, na verdade, lá está, não em clínicas médicas, mas sim a nível de depilação a laser, e na altura com luz pulsada, aliás, e depois foi em 2014 com as clínicas, sim, de hoje em dia. É Portanto, espetacular o progresso. E quem rápido, teve. ainda por cima. Sim. Eu achei muito interessante um ponto particular que tu tocaste e que fizeste questão de salientar, a importância do front office. Podes falar-nos um bocadinho sobre isso, porque realmente uma das coisas que tanto eu como a Adriana mais defendemos é o atendimento, ser um atendimento de excelência, personalizado, com qualidade, as pessoas não se sentirem mais uma a ir a um espaço fazer um procedimento. E por isso achei interessante teres tocado nesse ponto e entenderes que isso é realmente uma valência muito importante numa marca, e já percebi que vocês consideram, e por isso fala-nos um bocadinho sobre isso. Claro que sim, Zita. Sem dúvida alguma. Eu não valorizava, talvez no início, não era não valorizar, era se calhar algo que não se colocava tanto no início como ao longo do tempo me fui apercebendo e ao valor que dou hoje. Para a experiência do cliente, sem dúvida alguma, ser positiva, isto começa, não é? Sabemos que é desde que entra na porta até ao momento em que sai. E a recepção, sem dúvida alguma, é a primeira imagem da clínica, não é? Ou seja, eu sou super a favor e as marcas às vezes ficam surpreendidas quando eu comunico, não é? Porque sou eu que comunico a nível de todo tipo de encomendas de material, de tudo o que possam imaginar. Então, eu falo muito nisto mesmo quando há formação, ou pelo menos aquela primeira informação, nem tem que ser formação propriamente dita, mas diferentes marcas, desde produtos, utensílios, tudo, que não seja só aos médicos, não seja só a mim, não é? Porque há sempre a mim, acaba por acontecer sempre, até por ser responsável pelas encomendas, mas é importante todos nós dominarmos e a recepção, se não dominar bem os tratamentos, todo o tipo de serviços que nós temos, perceber, não é, as indicações que cada tratamento tem. Não digo, e não podemos, aliás, não é, até há um ponto limite, não é, até onde a informação pode e deve ser passada ao cliente, Claro. mas se não dominar isto tudo, não conhecer os produtos que nós temos, meramente a nível de cremes de venda, a nível de suplementos, dificilmente um cliente vai chegar até mim, ou até neste caso especificamente à área médica ou enfermeira ou fisioterapeuta. Ou seja, dificilmente Claro. isto vai acontecer. Por isso, um contacto telefónico, uma resposta por WhatsApp, tudo isto, num primeiro contacto, faz sem dúvida alguma toda a diferença e daí a seleção dos elementos e a formação destes elementos inicial e contínua fazer completamente toda a diferença na experiência do cliente e depois nesta vantagem competitiva que todos nós queremos ter. Claramente, ao escutar o cliente, não é? No fundo, entender as necessidades e poder encaminhá-lo logo para a valência que faz mais sentido para Nós ele. podemos, sim, Muito Zita, nós bom, podemos ter o melhor médico do mundo. sem Se dúvida. o cliente não chegar até lá, Claro. se chegar à Sim. recepção não for emitida a informação correta, não cativarem o cliente, a partir daí não vamos conseguir desempenhar os nossos tratamentos e chegar aos nossos resultados e demonstrar aquilo que valemos. Até porque numa equipa como a vossa, que é multidisciplinar, que reúne vários profissionais da área da saúde, obviamente que eles estão ocupados, a fazer os tratamentos e com os clientes. Era impensável quando um cliente contacta a clínica, essa pessoa que está na recepção, nessa parte de atendimento inicial, se ela não dominar, como é que ela ia dar resposta àquele cliente e como é que ele ficava retido ou. Ou passava para a próxima fase, não é? Que é a fase do agendamento, sem ter informação, de fazer uma pergunta e não ter a resposta. E claro que faz todo o sentido Mas e acontece é muito, bastante Adriano. importante. Infelizmente, É acontece isso que eu muito. ia dizer, também tenho essa noção. Acontece muito. Acontece demasiado, demasiado. Aliás, mas isso também acho que é o espírito que já está por trás da marca, dos valores da marca, da formação que entregam. Muitas das vezes o que me parece é que na recepção não é sequer, não existe É essa dedicado. formação, não é? Não existe essa dedicação em ensinar. E Uhum. lógico que a maioria das pessoas acaba por associar recepção a atender telefones e agendar serviços e mais nada, e que se baseia nisso, e não. E sem dúvida que eu acho que é um ponto que pode ser muito diferenciador e que se for bem trabalhado como vocês estão a fazer e bem,
é realmente um atendimento muito mais qualificado e Sem dúvida. diferente da norma. Por isso, como tu disseste, Adriana, realmente não devia acontecer, mas acontece imenso, porque a visão muitas das vezes de quem está nos cargos de chefia, de liderança, em termos práticos, depois na atuação, no dia a dia, muitas das vezes eles não conseguem ter esta percepção e fazer esta passagem de É, autoridade também, porque acabam por as recepcionistas poder ser parte da autoridade da marca e não são. Muitas vezes são desaproveitados, os Sim. elementos da recepção. Não, é algo que faz toda a exatamente. diferença. Aliás, basta haver um atraso no tratamento que se tivermos uma recepcionista que consiga gerir isso da melhor forma no exterior. Estou a dar um exemplo, não é? Mínimo, mas que na verdade é um pormenor importante. Basta a recepcionista estar preparada para isso, sem dúvida alguma que faz diferença na forma como o cliente vai interpretar a espera e vai depois impactar, não é? Em toda a experiência, mais uma vez digo, do cliente cá, isso sem dúvida. E a, Sim, porque capaci- e a capacidade de explorar contactos, não é? De fazer também. follow-ups em tempo real, de entender se um cliente ficou insatisfeito, porquê. Muitas das vezes os clientes perdem-se no caminho e nós nem fazemos ideia do porquê, entender o feedback do cliente. Isso é um trabalho que pode ser feito de forma muito positiva, excepcional até, mas lá está, tem que existir formação e direcionamento para que essas pessoas que estão a assumir esses papéis saibam o que fazer, porque na verdade acredito que em termos de formação de base a recepcionista esteja preparada para coisas provavelmente mais básicas, não é? Mais diretas. E quando entram num espaço, mais ainda com o vosso nível, com a vossa ambição e visão, tem mesmo que existir aqui uma formação interna para elas se adaptarem àquilo que vocês querem que ela faça, não é? Há clientes que confiam tanto na recepção, quando isto funciona bem, que chegam ao ponto de, mas lá fora disseram que o ideal para mim era X, ou comentaram-me isto, ou seja, comenta-se, não é? De uma forma geral, e quase que o cliente vai validar a recepção quando confia muito aquilo que foi aconselhado. Porquê? Porque também sente muito mais à vontade, muitas vezes, para expor. Dependendo do tipo de cliente, sente-se muito à vontade para colocar algumas questões que às vezes em consultório, não é? Pode ficar mais inibido. Isto é super interessante quando o cliente realmente confia tanto e também valoriza. Isto depois faz com que há um ponto muito importante que termos atenção, que é os colaboradores estarem connosco há muitos anos, faz diferença quando temos uma rotatividade muito grande. Claro, porque esta informação nós damos, não é? Mas depois, na verdade, nós precisamos de meses, anos, às vezes, não é? Para atingirmos, não é? O pleno e o ideal. O ideal, que eu acho que sempre pode ser melhor, mas de qualquer forma não é o ideal, pelo menos possível, e isto precisa de tempo, muito tempo. Curiosidade também por parte dos colaboradores, procura também de informação, mas precisamente de tempo. E para isso também é importante as pessoas estarem cá, e para isso há toda uma empresa, não é, por trás que também acaba por ser importante para que isso aconteça. E os clientes depois valorizam de tal forma que quando alguém se troca, não é, a nível de recepção, já nem falando de quem executou os tratamentos, porque isso já estamos a falar, não é? Naquilo que sabemos, mas naquilo que acaba por ser mais direto, neste ponto acaba por ser muito importante também e o cliente valoriza muito e nota logo a diferença e comenta. Eu por acaso estava-me a lembrar de uma situação. Eu fui recentemente a uma clínica e estava a aguardar na sala de espera e estava uma senhora, uma cliente a sair do gabinete e a ir em direção à recepção. E depois estava a questionar a própria recepcionista sobre um tratamento específico que ela tinha feito e qual é que era o próximo passo. E eu estava a apreciar aquele momento porque a recepcionista soube esclarecer aquela cliente de uma forma simples, clara e com conhecimento. Deu para perceber que aquela cliente, como tu estavas a dizer, se calhar no momento em que estava com o médico, ou então não se lembrou, ou sentiu-se mais empática com a recepcionista e foi com ela que ela esclareceu a dúvida, mas até era uma dúvida que requeria alguns pormenores e ela soube responder. E eu pensei, bem, esta clínica tem muita formação aqui, porque nós às vezes pensamos. Se calhar, com base naquilo que era antigamente, que já não é tão agora, que é uma recepcionista é aquela pessoa que está somente a receber os clientes, a atender telefonemas e a fazer agendamentos, mas é muito mais do que isto. E aquela clínica soube transpor tudo isso que tu estás a dizer também que vocês fazem na vossa, também aconteceu naquela, e eu tive essa experiência e gostei como cliente também porque ao mesmo tempo também transmitem essa confiança para quem está na sala à espera da sua consulta e percebe, ok, é uma pessoa que está informada, que tem formação e que sabe aplicar e sabe esclarecer, ou seja, não fica só tudo dependente
da equipa médica ou da equipa profissional. Existem informações que podem ser facultadas também por estes elementos que fazem parte da equipa também. Não é só atender telemóveis e enviar e-mails. O Mesmo. mais importante também é a informação depois, desde o início até ao fim, ser coerente e ser a mesma. Sim. Isto vai, se não quebra aqui, se a cadeia em algum momento quebra, a confiança, não é? Com toda a certeza já se quebrou também, e então aí não vamos conquistar o cliente. Claro, e tu trazes aqui algo muito abordado por nós também, que é a questão dos processos. Claro que processos e procedimentos entra muito mais fácil numa clínica, num nível de clínica e de ambiente, com imensos profissionais, recepção, ou seja, há muita coisa para gerir e a necessidade é muito visível, mas mesmo em negócios mais pequenos é fundamental existir isto lá está, para existir esta harmonia, esta sintonia por mais que não exista uma recepcionista, há, como tu disseste e bem que fazias no início até a recepção, não é? E é mesmo isso a realidade da maioria dos espaços de estética e saúde estética. Nós acabamos por ter um papel de todas as formas e mais algumas. Somos técnicas, somos quem diagnostica, somos quem recebe o cliente, quem recebe os pagamentos, quem tem que agendar, quem tem que fazer follow-ups, imensos papéis e acaba por muitas das vezes ficarem coisas perdidas porque não existe isto definido. E principalmente quando começas a crescer e a criar alguma equipa, isso nota-se muito e que realmente transmite-se para o cliente esta confusão ou esta harmonia que existe no espaço. Por isso, ainda bem que falámos aqui um bocadinho sobre isso, porque acho que é mesmo muito interessante para colegas que até possam estar numa fase mais inicial e a criar equipa, que quando começamos a criar equipa existe esta necessidade de darmos formação contínua e dizer coisas que às vezes são óbvias, mas que precisam de estar constantemente a ser ditas. Olha, Liliana, e em relação à tua evolução como profissional, onde é que tu te vês daqui a 5, 10 anos? Onde é que vai estar a Liliana? Isso é um desafio muito grande de pensar. Assim, acredito que ainda esteja por aqui, e ainda acredito que esteja provavelmente com mais algumas unidades em cima, talvez, ou então alguma reformulação de unidades também. Nós temos que ter noção que a evolução não é só abrir clínicas de forma alguma, é também melhorarmos cada espaço, as valências de cada espaço, irmos atualizando precisamente naquilo que o cliente nos procura, até porque a tecnologia, como disse há pouco, cada vez mais é evolução e temos que nos também ir adaptando a toda esta realidade. Mas acredito que continuo nesta evolução de dar formação, de selecionar, de gerir, de forma a que este tipo de tratamentos e de oferta a nível de área clínica seja com a maior qualidade possível, sendo que os dias correm, já sabemos, sei que isto também já foi falado cá, e é um ponto importante, não é? Que é, à medida que a concorrência aumenta, infelizmente, por vezes a qualidade, por vezes não, a maior parte das vezes, a qualidade diminui. E o grande desafio é este atualmente, e acredito que estando cá ainda daqui a 5 anos, seja fazer com que a qualidade se mantenha ou evolua, aliás, no melhor sentido. Perfeito. Dedicar-me também mais às partes de recursos humanos, a nível de formação, penso que também será aquele ponto que eu gostava cada Olha, vez por mais de me focar. acaso, ainda bem que disseste isso, porque eu ia mesmo falar sobre essa questão. Acho que recursos humanos é um dos grandes problemas de qualquer negócio, qualquer área de negócio hoje em dia. Está muito difícil recrutar, está muito, não é difícil, vamos dizer, desafiante, porque as pessoas estão super impacientes, muitas vezes Voláteis. inflexíveis, sim, sem grande clareza daquilo que pretendem, querem as coisas para ontem, não conseguem entender que isto tem que ser algo progressivo. Principalmente a nova geração que está agora a entrar no mundo do trabalho, na casa dos 20, que entram com o espírito de que só têm direitos, não têm deveres. E já outro convidado falou aqui connosco sobre esta dificuldade de recrutamento. Também tens sentido isso? Eh, Sendo que depende muito das áreas também é que estamos a falar em recrutar. É muito diferente recrutar recepção, é muito diferente recrutar médicos, enfermeiros, terapeutas, ou seja, efetivamente, depois há áreas e alturas durante estes 6 anos, é muito notório, para- que, ou seja, que ao longo do tempo as coisas vão mudando, como a Zita disse, mas também depois dentro de cada classe profissional e dependendo da altura em que nós estamos, também vai isso influenciando. Mas, um, a nível de recepção, o desafio maior neste momento, é recrutar se quisermos,
não colocando aqui em causa de forma alguma, mas se quisermos recrutar pessoas portuguesas, cada vez é mais difícil, não é? Isto é a atualidade, está neste ponto, não é? Sim, sim, Implica, sim. implica aqui várias situações, não é? Dependendo dos objetivos, dependendo dos perfis, dependendo de vários pontos associados. Por isso, efetivamente selecionar torna-se mais difícil, nomeadamente na área de fisioterapia, por exemplo, é algo que de todas as áreas talvez eu diga que neste momento é das áreas mais difíceis a nível de conseguir no mercado. Mas a questão é que há sempre pessoas a chegar, pelo menos nós temos sempre currículos, a questão é que depois é o perfil de cada elemento, é aquilo que cada um procura. Na enfermagem, claro que se estamos a falar em enfermeiros, estamos a falar nomeadamente recém-licenciados, muitas vezes estão focados ainda na área hospitalar, e nós gostamos muito e queremos muito, dentro daquilo que nos seja possível, selecionar, formar e que as pessoas se mantenham connosco, logo que assim o queiram e que nós também o queiramos, é bom sinal, não é? Ou seja, quer dizer que estão a ser felizes cá e que nós somos felizes também com quem está a colaborar connosco. Então, por vezes, não é? Quando se expõe, não é? A vontade hospitalar, isso já limita. Por exemplo, não é? Estou aqui a dar um exemplo apenas a nível da enfermagem. De resto, tem a ver muito com o que disseste, e sim, não é? Que a todos os níveis é primeiro querer receber e só depois dar. E isto não é a minha filosofia, não estou a dizer nem 8 nem 80, mas eu tive que dar muito para até chegar até onde estou. Foi E preciso eu trabalhar muitas horas. Claro, eu concordo contigo, somos da mesma geração, eu tenho 36, por isso somos praticamente a mesma idade e eu senti exatamente isso ao longo do tempo, quando terminei a minha licenciatura e entrei no mundo do trabalho, as coisas são sempre desafiantes e nós temos que lutar e temos que estar disponíveis e às vezes trabalhar horas a mais. Quando abrimos um negócio, que é muito aquilo que nós falamos aqui, não é? De empreender, igualmente, o espírito é um bocado esse, mas depois as coisas vão se moldando e nós vamos conseguindo ter mais flexibilidade, ter mais liberdade, mas parece-me que existe muito poucas vezes agora este espírito de sacrifício que acho que se tinha mais na nossa geração quando saíamos para o mundo do trabalho. Concordo, embora tenha sorte de trabalhar com algumas pessoas, mesmo que jovens, que são muito disponíveis, por isso isto também não é isso 100% em nada, não é? Claro. Há sempre situações excepcionais e ainda bem que elas existem e felizmente também no comportamento tentamos ir por aí. Mas sim, existe muito e cada vez mais a filosofia de olharmos para aquilo que os outros têm sem perceber Como aquilo é que que foi eles preciso para lá chegar, alcançaram? não é? Exato. Eu falo por mim, eu trabalhei já em 2 full-times, foi um dos maiores desafios que já tive, ou seja, eu trabalhei a nível hospitalar, no público, ao mesmo tempo que já trabalhava nas clínicas, foi-me dada essa oportunidade também, discutindo isso cá, porque lá está, eu percebo que eu valorizo também quem que sai do curso e quer experimentar a hospitalar. Eu própria já tinham passado alguns anos e quis colocar o desafio de, ok, eu estou bem onde estou, mas será que o meu caminho afinal é por aqui, sim ou não? Ou seja, nessa altura ainda quis colocar à prova. Mas também não queria perder o que tinha, não é? A oportunidade que tive, porque esta vida é feita de oportunidades e também sabemos que temos que as aproveitar. E então, na altura, acabei por ir pelos dois caminhos e fazia fim de semana, fazia noites, ao mesmo tempo fazia dias cá, ou seja, foi um desafio, não o aconselho, Sim. mas Bem cansativo esse colhi desafio. muito. Foi um desafio muito grande, Adriana. Foi dos maiores desafios que já tive, mas também valorizo muito aquilo que tenho hoje em dia e aquilo que eu consegui ter um sábado e um domingo para alguém que teve meses, se não anos, praticamente, talvez com uma folga de vez em quando, de muito longe a longe, valorizamos as coisas de forma diferente. E quem sai neste momento de um curso falar sobre isto é impensável, quase, não é? Ou seja, e não só para quem acaba um curso, para muitas pessoas isso é impensável, mas foi preciso. Toquei neste assunto pela questão aqui de juntar dois mundos, mas mesmo quando me dedicava só a um deles, sempre trabalhei muito mais horas do que aquilo que era suposto, tanto pela necessidade existente do local, como também, se calhar, pelo meu perfil. Mas também foi isso que me levou, a conseguir muito, a ter uma experiência, se calhar, em menos anos, muito superior a algumas pessoas que estão mais, não é? Porque trabalharmos não é o dobro do tempo, no mesmo, nos mesmos anos, algo que colhemos diferente, não é? E nesse sentido. Acho que hoje em dia dificilmente existe, ou é mais difícil haver esse esforço para colher tudo e colocamos mais o sindicalismo à frente de eu quero, se eu conseguir aquilo que eu me proponho, tudo bem, se não, então eu vou para outro local. Isto Uhum. existe. Felizmente, cá acho que é algo que tem sido bastante equilibrado e acaba por correr bem. Claro, e também tem que existir o outro lado, não é? As condições de trabalho que os empregadores dão também Claro. têm que ser benéficas para atrair, não é? E atrair as pessoas certas, para aquela marca, para aquela empresa, porque na realidade também existe o oposto. As condições de trabalho, por vezes, também
são chamativas. Por isso, claramente que estamos aqui a falar de uma forma generalista e há Claro. muita gente da nossa geração que também não está disponível ou nunca esteve de fazer alguns sacrifícios e é sempre muito mais fácil olharmos para o lado e só vermos aquilo que nós queremos, que é onde é que aquela pessoa chegou, mas como é que chegou lá, o que é que teve que fazer para lá chegar, isso não importa muito. Importa é estarmos ali a dizer, já viste que sorte que ela teve, chegou até ali, pronto, mas isto. E nem sequer se olha o processo todo que foi feito. Sim. Em E geral, em sim. prol e muito, muito em prol das redes sociais, eu acho, porque acabamos por ter uma visão muito redutora, porque nas redes sociais já falamos várias vezes aqui no podcast, vem prejudicar isto porque as pessoas mostram aquilo que querem e quem está a ver do lado de lá, por vezes não tem aquele discernimento de perceber que aquela pessoa só está a mostrar uma parte da vida dela, não é a vida dela, não é? E por isso é algo que acaba por interferir na mentalidade e na forma como nós estamos a percepcionar o Verdade. outro. E automaticamente isto nos trabalhos é igual, não é? E então no mundo do empreendedorismo e na área da estética em particular, que existem mesmo muitas colegas em empreender, a criar negócio próprio, ainda existe mais isto, esta comparação, a necessidade de algumas vezes estar pronto, a invejar mais o outro do que propriamente a focarmos-nos em nós próprios e a querer sermos nós a evoluir, sempre mais focados, mas ali a concorrência, mas ali o colega do lado faz isto. Pronto, e existe esta dificuldade de nós nos abstrairmos e focarmos-nos em nós e naquilo que é a nossa evolução e crescimento para conseguirmos avançar. Mas pronto, já entraríamos aqui noutro debate de Mas nesse ponto é imensas muito importante ideias. só é a automotivação também, não é? Porque às vezes nós esquecemos disto, não é? Que é, nós estamos sempre, e acho que isto acontece muito, que é os colaboradores acharem sempre que alguém tem que nos motivar. Colaboradores, pessoas, estamos aqui a falar não só no mundo profissional, mas no mundo pessoal também acontece isto. Nós Sim, temos que perceber também que nós também temos que nos automotivar e parar para analisar, propriamente só alguém que nos motive. Um, as condições de trabalho são essenciais, claro está, mas estas condições, não só financeiras, mas também tudo o resto influencia, não é? Um bom ambiente foi sempre isso que tive com a colega com a qual iniciei, com a qual tive muita sorte de trabalhar, é sem dúvida alguma que é criar também isto, não é? Criar um ambiente que nós queremos e tentar mantê-lo ao máximo também faz toda a diferença. claro E que ao sim. longo deste teu percurso todo, tu tens alguma história que tenha sido caricata, que tu possas contar de algum colaborador, de algum cliente, até mesmo de algum colega teu durante o tempo que passaste no hospital, algo assim que te tivesse marcado muito e que tu agora olhes para essa história e penses, olha, tive um grande ensinamento daqui ou podia ter feito de outra forma. Tu recordas-te de alguma coisa? É relacionado com clientes, há sempre situações, não é? Há sempre várias situações ao longo, tanto minhas como de outras das colegas, não é? E das equipas, existem bastantes. Mas se calhar, pensando assim, em alguma situação mais específica, se calhar tendo em conta a função, eu que eu trago um bocadinho aqui, tendo em conta se calhar mais a parte da coordenação e de seleção, foi se calhar mais a parte inicial, não é? Que a nossa inexperiência, naturalmente, nós vamos, eu iria mudando muita coisa ao longo do tempo e vou mudando, mas não quer dizer que eu mudasse no passado, porque foi assim, aliás, já não Sim. podemos mudar, aliás, não é? Mas de qualquer forma era assim que as coisas tinham que acontecer e foi assim e tiramos esse proveito, não é? Devemos tirar essa análise positiva. E no recrutamento, nomeadamente quando iniciamos aqui a parte da recepção, não é? Ou seja, ao aumentar o número de elementos a nível de recepção, à medida que aumentamos colaboradores, também aumenta a probabilidade de ter que despedir alguém. Ou seja, não é? Este é um grande desafio que existe nesta área, principalmente quando há uma proximidade com os colaboradores, que é o meu caso, ou seja, eu passo os meus dias, não é, nas clínicas com os colaboradores, o que é completamente diferente de ir uma vez por mês, não é, e nos cruzarmos com alguém. Mas também tenho a função de selecionar e também a função, cabe-me a mim, não é, mesmo que não seja a decisão única minha, e até eu posso achar o contrário, por algum momento, em princípio, estarei alinhada, mas dispensar também alguém. E a primeira vez que isso aconteceu, talvez tenha, não foi negativo, mas foi algo que me marcou, porque acho que vai sempre marcar alguém, não é? Porque ainda por cima, quando nós gostamos da pessoa a nível pessoal, quando digo pessoal, não quer dizer que tenhamos uma relação, não é? Mas, ou seja, até gostamos da pessoa, é engraçada e o ambiente a trabalhar até é positivo, mas efetivamente as características necessárias para o projeto em si, para a empresa em si, e os valores e características principalmente como referi, não se enquadram.
E depois chegar a este ponto de dispensar alguém acaba por levar, ainda por cima quando é o primeiro despedimento, é quando eu comecei como colaborador e depois vou evoluindo, não é, na posição de responsável, isto depois a forma como a equipa vê isto, não é? Porque a equipa dá-se bem, estava-se a dar bem, tudo a acontecer, mas realmente não estava a tirar o melhor proveito a nível de empresa pelas características da pessoa não se enquadrarem. E isto depois levou a um grande desafio, ou a uma grande tensão, uma grande, entre aspas, não é? Pronto, ou uma Sim. tensão por parte dos colaboradores não envolvidos, ou seja, não envolvidos diretamente, e à crítica, e à a Liliana, não é? Que é a colaboradora e a colega, e ao mesmo tempo a Liliana que passa a ser a responsável do coordenador e acaba por ter este tipo de decisão e passagem, decisão, mais que decisão, passagem de informação. E isto sim. Levou a um primeiro contacto com, ok, temos então aqui que relativizar muita coisa, temos que parar, avaliar, perceber se foi tomada a melhor decisão, perceber de que forma é que podemos alterar isto para uma próxima vez, sendo que isto vai fazer parte e os colaboradores vão ter que perceber também que isto faz parte, porque eu sou apologista de nós temos que saber trabalhar todos bem, podemos até acrescentar algo pessoal, se assim o for, na relação entre os colaboradores, mas não nos podemos esquecer que somos trabalhadores de uma empresa e que nem sempre vamos estar de acordo com as decisões e que vão haver decisões difíceis que vão ser tomadas e o despedimento faz parte delas. E não é por isso que somos menos ou mais a nível de boas pessoas, é o que é a nível de análise, e não nos esquecer que quando nós tomamos uma decisão de fazer parte de um projeto, nós que temos que pensar no melhor para esse projeto. E por vezes implica, não é? Dispensar alguém. Exato, porque quando a Completamente. pessoa não está, é isso mesmo, quando a pessoa não Alinhada. está alinhada, portanto, também não faz sentido estar ali, o projeto também não vai evoluir, porque é preciso estarem todos, pelo menos com com o mesmo pensamento, com os mesmos valores, com tudo aquilo que nós já temos vindo a falar, para o projeto evoluir nesse sentido, senão ele não vai evoluir sequer, quanto mais no Às vezes sentido basta a que se forma de pretende. trato, às vezes não é questão da pessoa ser má Sim, pessoa ou boa pessoa, basta o trato não se enquadrar, por muito que a é pessoa se esforce isso, no trato que nós precisamos que haja com o cliente, não é? Não é bom, não é mau, é apenas, se calhar, aplicável noutra área e não aplicável neste contexto, é ali, aplicável noutro contexto e sim. não neste contexto. Um, a nível de situação mais engraçada foi ainda associado a tudo isto, foi se calhar o cliente tipo, não pagar e sobrar para mim não é dizer uma cliente não paga e toda a gente fica estática e a Liliana é que tem que ir a correr atrás de alguém. Isto depois acaba por poder também ter que acontecer, ir à rua dizer, olha, eu peço desculpa, mas ficou em falta aqui o pagamento. Mas isso associado ainda a essa altura, de muitas coisas há muitos anos atrás serem diferentes, às vezes serem diferentes, como a Dita disse há pouco e bem, e associado lá está ao front office não está preparado, nem conseguir, não é dar esta resposta e depois sobrar para quem no momento não é, conseguiria dar essa resposta e correu tudo bem, mas vá. Mas é muito engraçado isso, porque imagina, ter acontecido fez com que provavelmente vocês fossem pensar nisso, refletir e criar um processo, um procedimento para aquilo, não é? Olha, bem, a partir de agora, se isto acontecer, é preciso fazer isto, isto e isto, não é? E muitas das vezes são detalhes que só acontecem, só quando estamos no terreno é que, e quando as coisas acontecem, é que nós nos lembramos de depois estabelecer isso como princípios e as pessoas saberem como agir, não é? Então é muito engraçado isso. Essas coisas têm que acontecer para nós realmente podermos evoluir e crescer, sem Sim. dúvida. Olha, Liliana, e para nós terminarmos este nosso episódio, gostávamos de saber qual é que era o conselho que tu darias a alguém que estava a iniciar agora o seu percurso, tanto na área da estética como profissional nos atendimentos, ou nesta parte da coordenação, que neste momento é mais a tua área. Então, uma das coisas que eu acho que, não só nesta área, mas em todas, mas agora focando nesta, é primeiro gostarmos do que nós fazemos. Acho que isso é, acho não, tenho a certeza que isso é essencial. Até porque se nós não gostarmos e não dominarmos a área em que nós trabalhamos, quer seja na execução, coordenação, mas agora até focando mais na execução, dificilmente nós vamos conseguir criar a necessidade no cliente, vamos conseguir executar o tratamento da melhor forma e conquistar o cliente e na comunicação passar isto, não é, que é a segurança também e uma boa informação ao cliente. Um, para além disto, um ponto que eu comento muitas vezes é a curiosidade. Acho que temos que ser muito curiosos. E diz uma experiência cada vez mais, então aqui se calhar um bocadinho mais como coordenadora, mas quando faço a seleção é que os melhores colaboradores ou que chegam mais longe, ou mais longe e mais rápido também, é quem não fica à espera só, mas sim que se mexe, que se move. Porque nesta área nós sabemos que não é assim tão fácil ter formação, é muito a experiência, é muito procurar, é muito ler, e se estivermos à espera que vamos para uma empresa e que a empresa me passe a informação toda, isto tem que existir também, é uma responsabilidade de quem recruta, mas como colaborador,
seja para a área que for, de execução ou coordenação, nós temos que ser muito curiosos, procurar informação, sempre procurar, e quando digo curiosos é da melhor forma, não é? Ou seja, não é naquilo que nos interessa, mas sim em procurar informação, em saber mais, em questionar os colegas com mais experiência, em ver as fotografias, ver, quando possível, também dependendo, não é? Por causa da proteção de dados, mas ver casos, portanto, que sejam possíveis de publicar, tipo antes e depois, procurar. E porque é que isto aconteceu, o que é que está melhor, o que é que não está, o que é que foi feito para isto, para este resultado acontecer, e só assim é que as coisas vão evoluindo, e discutir com os colegas também, discutir em grupo, discutir em equipa, sem dúvida alguma, quando há dificuldades, quando há casos que não estão a ter os melhores resultados, por exemplo, faz toda a diferença de quando guardamos só para nós. Por isso, saber gostarmos muito do que fazemos, sermos bastante curiosos e E sabermos proativos, comunicar. não é? E sabermos comunicar e respeitar muito o outro. Porque acho que nós falamos muito da experiência do cliente, esquecemos da experiência dos próprios colaboradores, não é? Ou seja, Completamente. isto tem que ser bom para as duas partes. Eu, quando faço recrutamento, digo muitas vezes isto. Nós temos que recrutar alguém, mas também temos que ser recrutados. Não é? Ou seja, é um bocadinho mais é bidirecional. Por isso, acho que esta comunicação com todos, este respeito que tem que existir e o ambiente de trabalho faz toda a diferença. Por isso, se alguém começar, é focar nisto. Gostar do que faz, ser curioso e fazer com que o ambiente seja da melhor forma, porque podemos ter a melhor equipa e com muita experiência que tenho nesta área, podemos ter as melhores equipas, melhores pessoas individualmente. Se não trabalharem bem em grupo, o projeto não é vencedor. Olha, excelente Mesmo, conselho. Estes obrigada. 3 conselhos foram excelentes porque os 3 estão interligados e pronto, e realmente é a base para ter este ambiente tranquilo e harmonioso para que tudo funcione bem. E espero que as pessoas ouçam com atenção estes 3 conselhos e que depois que os coloquem em prática, porque faz muita diferença, até mesmo a nível pessoal, obviamente, depois a nível profissional também, como equipa também. Mas muitos parabéns, obrigada mais uma vez, Liliana, por teres aceito o convite. Liliana, olha, E obrigada mesmo. sim, Desculpa te interromper, Adriana, mas só para antes de terminares, dizer-te que foste super inspiradora. Por isso, sim, obrigada por teres partilhado isto tudo connosco. Foi incrível mesmo. Espetacular. Muito sim. obrigada, muito Gostávamos obrigada muito de mesmo. ter aqui. E esperemos acompanhar o teu progresso, a ver-te abrir mais uma unidade ou 2, quem sabe? Ou Quem sabe? 10. Se mantivermos bem esta, já fico muito feliz também. Sim, Mesmo. vamos ficar atentas e muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu Muito por gosto. esta oportunidade e por esta experiência também, para mim. Muito obrigada mais uma vez. Muito Obrigada. obrigada. Vemo-nos no Vemo-nos próximo. então no próximo episódio. Até lá. Segue-nos nas redes sociais e deixa nos comentários a tua opinião, que apesar de não podermos responder, prometemos ler todos com atenção. Gostamos de ter o teu feedback. Se gostaste deste ou outro episódio, classifica-nos com 5 estrelas. E se achares que alguém está a precisar de ouvir este episódio, partilha com essa pessoa ou nas tuas redes sociais.